Então, como foi que surgiu tudo isso? Como foi que surgiu a história do LSF? Isso é importante a gente dizer que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha viajado até os Estados Unidos e eu tive meu contato com a primeira lavanderia de autosserviço, né? Então, isso aí foi mais ou menos há 25 anos atrás e esse tipo de lavanderia já existia lá. E já existia um fluxo de pessoas muito grande, onde essas lavanderias estavam realmente em todos os locais, todos os hotéis, enfim, em todos os andares de prédios, e ali eu tive meu primeiro contato. E depois de todo esse tempo, né, eu já contei em outras histórias, né, que eu fui lá lavar uma roupa onde eu queria, inclusive, ir para um parquinho de diversão e não pude ir para esse parquinho de diversão, então eu fui até essa lavanderia, lavei minha roupa, mas não consegui chegar a tempo, né? Então era um fardamento, eu precisava estar fardado, já que era um intercâmbio, então a gente precisava manter ali as regras do grupo. Então, depois de muito tempo, né, eu retornei ao Brasil, claro, né, isso passou muito tempo, e quando eu tive a oportunidade eu abri minha primeira lavanderia. Só que quando eu abri minha primeira lavanderia, a primeira coisa que eu procurei foi o mal necessário, foi a franquia. E quando eu franqueei, eu comecei a perceber que aquilo que eu imaginava não era tão verdade assim. E como eu entendo um pouco de programação, enfim, de diversas automatizações, eu resolvi tentar criar um sistema, algo que eu pudesse automatizar a minha lavanderia sozinho. Então eu queria, eu despejei muito tempo nessa tentativa, né? E claro que como precisa de um grupo muito grande para desenvolver softwares, etc., eu não tinha mais tempo para isso e acabei deixando essa ideia de lado e comecei a seguir, né, tentando na tentativa e erro. Então, realmente eu perdi muito dinheiro nessa tentativa e erro, porque não basta só você abrir a lavanderia, é preciso que você também saiba gerir, é preciso que você entenda muito além de só abrir uma lavanderia, né? Mas, sempre que eu podia ir até os Estados Unidos, ou ia até outras lavanderias em outros locais do mundo e cada vez mais eu fui entendendo mais sobre o mercado e aplicando isso quando eu abri a minha primeira lavanderia. Então, eu abri minha primeira lavanderia, escolhi muitos equipamentos errados, até que eu comecei a participar, a fazer parte do crescimento da lavanderia no Brasil, e foi quando eu, de fato, me senti preparado, né, para ter uma lavanderia de alto nível. Mas essas dificuldades me fizeram perder muito dinheiro, porque quando a gente monta algo que a gente não conhece direito, muitas vezes a gente acha que é certo, porque você escuta algo daqui, você escuta algo dali, e aí você acaba construindo algo que não é apropriado. E um cliente da sua lavanderia, quando ele entra na sua lavanderia, se ele tiver um mau serviço, raramente ele vai voltar para a sua lavanderia. Ele vai voltar talvez em alguma outra oportunidade. É bom que você esteja preparado se você estiver trilhando esse caminho errado. Mas então, a partir daí, foi quando as pessoas começaram a me procurar para fazer, para, enfim, criar uma franquia ou algo do tipo. Como eu já tinha tido uma experiência muito ruim com isso, graças a Deus eu consegui reverter essa situação, eu comecei a ser muito procurado para poder, enfim, franquear as minhas lavanderias, e foi aí que eu não achei justo, que eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei, não porque eu prestaria um mau serviço, porque além da possibilidade da maioria das franquias prestarem um mau serviço, eu não achava justo que eu tivesse que cobrar de alguém por algo que não é necessário. Então, não é necessário, depois que você abre uma lavanderia, você não precisa dar franquia para nada, né? E, de fato, ela não vai te ajudar em nada, tá? Então, foi aí que eu resolvi desenvolver o método LSF. Então, foi aí que a gente começou a estruturar e a pensar como que a gente faria para ajudar pessoas e para democratizar esse método e fazer com que ele alcançasse todo o país, né? Não foi nada fácil, tá? Foi assim, bastante dedicação, né, da equipe, da formulação desse método para que a gente conseguisse hoje ser o método que mais abre lavanderias em todo o país. Então, hoje o LSF, ele abre mais lavanderia do que qualquer franquia no mercado.